Acha que sabe tudo sobre o tempo presente em inglês? Talvez seja a hora de pensar de novo. Hoje, a gente vai desvendar como esse tempo verbal, que parece tão básico, na verdade, nos engana. É sério. Ele raramente fala sobre o agora e tem umas vidas secretas, viajando pelo passado e até pelo futuro. Então se preparem, porque a análise de hoje vai ser surpreendente. Ok, vamos começar com um exemplo prático. Olhem só para essas duas frases. Ambas parecem descrever a mesma coisa, alguém indo para o parque. Em inglês, a diferença é mínima, né? I walk to the park e I am walking to the park. Mas essa pequena mudança, ela muda completamente o significado. A questão é, qual delas está de fato acontecendo neste exato momento? E aqui está o nosso grande mistério. Qual dessas duas frases descreve uma ação que está rolando agora? Pense um pouquinho, porque a resposta é a chave para entender um paradoxo muito interessante sobre como o inglês enxerga o tempo. E isso nos leva direto para a primeira grande revelação desta análise. Para falar sobre o que está acontecendo no momento tipo agora mesmo, o inglês não usa o simple present. Pois é, na verdade, ele usa uma outra estrutura, o chamado present progressive. Este slide aqui deixa tudo bem claro. Quando dizemos Bill is walking, a gente está descrevendo a cena. O Bill está lá, com o cachorro, agora. Mas, se a frase for Bill walks, a história é outra. Isso descreve um hábito, uma verdade sobre a vida dele. O Bill pode até estar sentado no sofá neste momento e a frase continua sendo verdadeira. Então, fica a dica. O simple present não é sobre o agora. Ele é sobre o que é, de certa forma, permanente. Verdades universais, rotinas, fatos. E para expressar essa ideia de permanência, ele tem parceiros ideais, os verbos estáticos. Diferente dos verbos de ação que a gente conhece, tipo correr, os verbos estáticos descrevem estados. Um estado de ser, de sentir, de pensar. Eles não fazem nada, eles simplesmente são. E olha, eles estão por toda parte. Verbos como sim, parecer, know, saber, on, possuir, ou até smell, cheirar, todos eles descrevem conjunções e não ações. Eles são basicamente a espinha dorsal do simple present quando a gente quer falar sobre coisas que simplesmente existem. Do outro lado da moeda, claro, temos os verbos dinâmicos. Esses sim são os verbos de ação que todo mundo aprende primeiro. Correr, pular, trabalhar. Eles são sobre movimento, sobre mudança. Aí vem a pergunta. Então, verbos de ação nunca aparecem no simple present atemporal? Aparecem sim, mas só em duas situações bem específicas. Primeiro, para declarar uma verdade universal, como os planetas girando em torno do Sol. E segundo, para descrever um hábito, algo que se repete. Nesses casos, a ação vira uma característica, algo atemporal. Certo. Agora que a gente já entendeu como o presente funciona no presente, vamos para a primeira grande reviravolta. O tempo presente também funciona como uma máquina do tempo, nos transportando direto para o passado. Parece estranho, né? Mas vamos ver. Percebam a diferença de impacto aqui. Usar said, o passado, coloca a notícia lá atrás. Foi ontem, já passou. Mas se a gente usa says, a informação salta para o presente. A tempestade deixa de ser uma notícia velha e se torna uma ameaça imediata, relevante para agora. E esse raciocínio nos leva a outro uso super interessante. Olhem essa citação. São Paulo viveu há mais de 2000 anos, mas a gente fala says no presente, como se ele estivesse falando com a gente hoje. Isso é super comum, principalmente em análises de textos ou em discussões acadêmicas. Usar says em vez de said é um jeito de sinalizar que as ideias daquele autor não morreram no passado. Elas continuam conversando com a gente, continuam relevantes até hoje. Ok, se o tempo presente consegue viajar para o passado, ele também consegue nos dar uma espiadinha no futuro. É isso mesmo. Vamos ver como ele funciona como uma espécie de bola de cristal para agendar eventos com total certeza. A regra aqui é bem simples. Se um evento futuro já está no calendário, se é algo fixo, agendado, a gente pode usar o tempo presente para falar sobre ele. Isso passa uma ideia de certeza de que aquilo é um fato e não vai mudar. É só olhar os exemplos. A partida do trem, a data de terça-feira, a consulta no dentista, tudo isso é tratado como um fato. Usar o presente aqui soa muito mais confiante e direto, quase como se estivéssemos lendo uma agenda oficial. Certo, e tem mais um uso para o futuro. Esse é um pouquinho mais técnico, mas a gente usa o tempo todo. Ele acontece em frases que têm duas partes.
Uma que fala do futuro e outra que estabelece uma condição de tempo, tipo quando ou enquanto. Olha só esse exemplo. A ação principal está claramente no futuro. Um vizinho vai cuidar do nosso gato. Mas a condição, a parte que começa com while, enquanto, fica no presente simples. While we are away. É uma daquelas regrinhas gramaticais que depois que a gente entende, começa a ver em todo lugar. E a ordem das frases não faz diferença. A regra continua valendo. A parte que estabelece a condição de tempo com while, when, if, sempre vai usar o presente simples, mesmo que a ação principal esteja lá no futuro. Ufa! A gente passou pelo presente, viajou para o passado e deu uma olhada no futuro. Agora é hora de juntar todas essas peças e ver o quadro completo do que a gente descobriu hoje. E aqui está o grande resumo. O tal do tempo presente, na verdade, atua em 3 dimensões diferentes. No presente, ele fala do que é atemporal, do que é sempre verdade. No passado, ele serve para dar vida e urgência à informação. E no futuro, ele é a voz da certeza, do que já está agendado. Então, a conclusão é que o Simple Present talvez tenha o nome errado. O verdadeiro superpoder dele não é descrever o agora, mas sim expressar ideias que vão além do momento. Hábitos, verdades, urgência e certezas. Não importa em que ponto do tempo elas estejam. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Agora que os segredos desse tempo verbal foram expostos, a maneira como a gente ouve e percebe a língua inglesa no dia a dia muda completamente. Fica o convite para a gente prestar atenção em como essa ferramenta tão poderosa é usada o tempo todo. O que mais será que está escondido por aí?